Muito boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria muito grande poder estar aqui. E é sempre muita alegria quando recebemos o convite da nossa querida Vera, né? Saudamos também aqueles que nos assistem pelas redes sociais, né? Pelos canais de mídia. Então sejam todos muito bem-vindos hoje. Devo perguntar se alguém vem à casa espírita pela primeira vez. Levante a mão, por gentileza. Muito bem, sejam muito bem-vindos. É a primeira vez a esta casa ou a primeira vez a uma casa espírita? A primeira vez na casa espírita dele. Dele, a primeira vez, está estreando hoje então. E você é a primeira nesta casa? Nessa já vim, já conheci já. Conheci a primeira vez em Cornélio, com 14 anos. Muito bem, Cornélio, minha cidade natal. Outra vez já. Olha aí que bacana, muito bem, a gente vai encontrando nossos conterrâneos. Então a gente espera que as palavras de hoje possam alcançar os seus corações, tá bem? Nós, quando temos amigos novos, precisamos fazer sempre alguns recortes. Eduardo sempre faz recortes nas palestras, né? E aqueles que nos acompanham, às vezes percebem, mas parece que a palestra é sempre igual. Né? Tem uma parte dela que é sempre igual. E a gente custa aprender. Então ela é sempre igual para que a gente possa compreender como a estrutura utilizada por Kardec nos proporciona um entendimento lógico acerca daquilo que nos trata a parte científica da doutrina espírita. É por isso que a gente sempre faz os mesmos recortes, porque eles nos sustentam o entendimento acerca do tema tratado. E à medida em que nós conseguimos absorver esse recorte, nós fazemos a transposição dele para o entendimento de quase todos os temas, porque eles são basilares. Então é por isso que a gente sempre faz os recortes, ok? Como não poderia deixar de ser, o tema que nos inspira hoje, a justiça divina em nossas vidas. Por que a escolha deste tema? Este tema foi o tema da nossa Conferência Estadual Espírita, realizada em Curitiba no começo do ano. Depois nós temos esse tema que vai ser desenvolvido no nosso mês espírita da nossa 16ª URI no mês de setembro. É o tema escolhido para ser o mês espírita da cidade de Faxinal, agora em agosto. Foi o tema do mês espírita da cidade de Jaguapitã há pouco tempo atrás. E por que todos resolveram abordar esse tema? Em comemoração aos 160 anos de o livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que comemorou no dia 1º de agosto 160 anos da sua edição. Então para nós é uma alegria muito grande. E poder falar desse tema também é importante porque vivemos dias de conflitos existenciais, de perturbações espirituais, de aflições extremas, de angústia extrema. E muitos de nós com a sensação de que não está aguentando mais. Ligamos os noticiários, conversamos, vemos as redes sociais, e é dor, é sofrimento, é injustiça, é maldade, é catástrofe. E a impressão que dá é que nós estamos exaustos. E a impressão também de que parece não haver caminho para que isso se solucione. E aí então que entra a doutrina espírita maravilhosa, com a base que nos traz Kardec, para a nossa orientação, para o nosso consolo, para o nosso bem percorrer, à luz do Evangelho de Jesus, e principalmente não perder de vista a justiça divina em nossas vidas. Então, para melhor entendimento, nós fazemos um recorte de que Kardec estrutura a doutrina espírita sobre um tríplice aspecto. Primeiro, o aspecto científico, depois o aspecto filosófico e depois o aspecto religioso. Engraçado, a parte que talvez menos importe quando a gente olha para a doutrina espírita é a parte religiosa. Porque a religião inventada pelos homens há cerca de 8.000 anos,
A espiritualidade não. A espiritualidade sempre esteve, sempre nos acompanhou, desde o momento da criação. Porque toda a origem de tudo o que nós conhecemos é espiritual por excelência. É divina por excelência. Então hoje nós até conseguiríamos viver sem a religião? Acredito que sim. E se vocês observarem, a religião sempre procurou determinar à criatura humana um regramento, sob pena do castigo de Deus, percebem? Se não até hoje. Sempre nos colocando um tom de ameaça, sempre nos colocando muito medo acerca dos nossos comportamentos, em que seríamos absolutamente repreendidos, castigados, penalizados, condenados. E a espiritualidade não traz isso, ela traz uma libertação das nossas amarras pela compreensão, pelo raciocínio lógico e pela fé raciocinada. Mas como alcançar isso tudo? Na fé dogmática. Naquela fé onde tudo nos é imposto de forma a regular. Percebem? Então, por esta explicação que a doutrina espírita nos traz, já é um alívio. É absolutamente libertadora. E quando nós buscamos, então, o entendimento no aspecto científico, Kardec nos proporciona o entendimento que nós podemos questionar a doutrina espírita e os seus postulados a qualquer tempo. Nós podemos refletir, nós podemos questionar sobre tudo aquilo que nos foi trazido pela doutrina dos espíritos. E avançamos, progredimos e andamos de mãos dadas com o progresso. Vamos formulando o melhor entendimento em cima de novos acontecimentos e em cima de novas proposituras que o avanço da humanidade nos proporciona. Há temas e abordagens que nós estamos tratando só agora, e não à época da escrita do Pentateuco, percebem? Mas que nos auxilia e nos orienta, juntamente com as obras conjuntas, a possibilidade do melhor entendimento. E com calma, as novas questões vão se sedimentando. Assim a estrutura inicial de Kardec. E ele pergunta, para que nós possamos entender também, na primeira questão de O Livro dos Espíritos, o que é Deus? E não há como entender sobre a justiça divina em nossas vidas sem um entendimento claro do que é Deus. Deus é a causa primeira de todas as coisas, a causa primária de todas as coisas. É por meio de Deus que tudo acontece e é que tudo começa. E a gente sempre volta, e eu sempre falo, a nossa dificuldade de entender a eternidade para trás. Quando a gente diz que Deus sempre lá esteve. E a gente faz o exercício de buscar, tudo bem, Eduardo, eu entendi que ele sempre lá esteve, mas quando mesmo que começou? Então, para frente, a eternidade é mais compreensível. Mas para trás, a gente sempre quer buscar o ponto de partida. Percebe? Então, se nós conseguimos absorver o entendimento de que Deus é eterno e que é o Criador de todas as coisas, nesse formato de entendimento, tudo o que Deus cria, nós alcançamos nos atributos da divindade, que a doutrina espírita também nos esclarece. Sendo Ele o Criador de tudo, é possível alcançarmos o entendimento de que no universo observável e a crença em muitos universos está cada dia mais próxima de nós? Absolutamente tudo está sujeito às leis divinas. Então, para tudo há lei. E no universo tudo obedece a uma ordem. E quando nós observamos no universo, mas
trazemos para o nosso cotidiano, nós conseguimos perceber também o ordenamento, o posicionamento, a ordem das coisas. Não é possível que tudo que esteja colocado no espaço esteja lá ao acaso, porque a obra divina é perfeita e é meticulosamente organizada e estruturada. Com esse entendimento, então, nós desdobramos para os atributos, onde o entendimento de que Deus é soberanamente bom, justo e misericordioso. E aí a gente repassa pelo entendimento da criação. Todos nós, simples e ignorantes, quando criados, e não há como falar da justiça divina sem voltar ao recorte da criação, que nós já falamos em outros momentos. Porque a criação pressupõe que esteja presente nesse momento a justiça divina. Então, ela nos cria a todos simples e ignorantes, não nos privilegia uns em detrimento de outros. Então, Deus, na sua criação, primeiro, é absolutamente bom, e tudo que advém da sua criação é também bom, é belo, é para o bem. E sendo Ele justo, nos cria a todos simples e ignorantes. Mas como é o tal do simples e ignorante? Da forma mais elementar, da forma atômica, e os átomos que vão se juntando e formam as moléculas, e vão formando então as estruturas. E as estruturas elementares, que estão dentro do reino e compreendidas dentro do reino mineral. E ali nós recebemos as primeiras impressões. Avançamos muito lentamente. Imagine 4,6 bilhões de anos quase para nós chegarmos a esta condição, ainda saindo do estado de primitivismo. É muito tempo para se conformar tudo, se aperfeiçoar tudo. Passamos depois pelo reino vegetal. E no reino vegetal, nós experimentamos o tal ciclo da vida. É mais nítido para nós. As sementes que você planta, que germinam, nascem, crescem, se desenvolvem, dão flores, dão frutos. A própria madeira, muitas vezes, morrem, retornam ao solo para que possam brotar novamente a vida. Se todo o reino vegetal compreende esse ciclo, porque nós no reino animal seríamos diferentes? Porque tanta dificuldade da aceitação do ciclo da vida para nós? E aí começam então os conflitos existenciais. Necessidade de passarmos pelo reino vegetal para que ali nós consigamos gravar as primeiras sensações. Nós temos então um princípio de vida no reino mineral. Esse princípio de vida evolui, vai para o reino vegetal, começa o desenvolvimento do princípio de inteligência, que se aperfeiçoa um tanto mais quando vamos para o reino animal, onde todos nós estivemos há muito pouco tempo. E lá estando, nós gravamos os primeiros sentimentos. Vera, tome sua água para você poder me responder. De vez em quando, Vera, tem a impressão de alguma coisa? Tive uma impressão de que, de vez em quando, tem a sensação de alguma coisa? E de vez em quando tem um sentimento de? Nos reinos pelos quais você passou, tá? Até hoje estão gravados e agora acumulados. E eles chegam e se desenvolvem e culminam numa condição
fisiológica no reino animal, para que você pudesse, então, desenvolver o raciocínio lógico e contínuo. Mas quando lá no reino animal, velho, onde os sentimentos estavam sendo gravados, o princípio de vida explodindo e o princípio inteligente se estruturando, lá você desenvolve os sentimentos até chegar o momento de uma mudança e uma transformação fisiológica que acompanhava a transição planetária da época. Então, enquanto animal, nós experimentávamos agir por instintos e estávamos diretamente atrelados à lei de conservação. Os animais matam para se alimentar, para alimentar os seus, para se proteger ou proteger os seus. Não há débito, não há falha, quando instintivamente se age para que se opere a lei de conservação, percebe? Então estamos trafegando pelo mundo primitivo. Agora, a mudança ocorre. A nossa estrutura fisiológica recebe condições do desenvolvimento da inteligência, do raciocínio lógico e contínuo. E nesse momento é que nós traímos a nós mesmos. Quando nós começamos a fazer as nossas escolhas, e as nossas escolhas não estão sujeitas à lei de conservação, então elas são falhas. Influenciada por aqueles que tiveram a tarefa de adiantar a nossa civilização, os povos exilados de Capela, que são exilados justamente porque traziam as chagas consigo e que precisavam ser reparadas, trazem consigo orgulho e egoísmo e tudo o que decorre disso. Então, nós começamos uma trajetória de uso do livre-arbítrio, mas com as chagas do egoísmo e do orgulho para serem reparados. As nossas escolhas, influenciadas por essas paixões, nos traem. E com elas nós adquirimos débitos. E nos entrelaçamos. E quando nós vamos buscar o entendimento dos princípios básicos da doutrina espírita, que Kardec esclarece, tudo começa agora então a se fazer luz. E parece que os conflitos deixam de estar menos pesados, porque a compreensão se faz presente. A crença em Deus é o primeiro ponto, perfeito? O segundo ponto, a imortalidade da alma. Deus nos cria na condição espiritual, para que possamos evoluir. Então, experimentarmos as trajetórias de evolução para as fixações, até chegar o momento exato do início do processo de reencarnação e encarnação. Se não, pelo processo de reencarnação, nós não alcançaríamos a compreensão da justiça divina em nossas vidas. O maior de todos os exemplos para que nós possamos estudar e compreender a justiça divina em nossas vidas é a reencarnação. Porque a imortalidade da alma é uma lei. A pluralidade das existências, método necessário de aprimoramento e trajetória. Nosso amigo que leu o texto antes, perfeição é a meta, estava lá no finalzinho do texto. Somos criados para que alcancemos a perfeição. Para isso é que Deus nos cria. Reencarnação é o caminho para todos nós que fomos criados simples e ignorantes, sem privilégio. É a escola, é a aula prática, onde a gente vem
e experiencia para que possamos evoluir devagarzinho para o cumprimento da meta. E toda falha na direção de obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Aí se faz a misericórdia divina. Deus é bom, é justo e é misericordioso. Quando nós somos pegos em falha, em função daquilo que o nosso livre-arbítrio nos trai à consciência, que ainda não é depurada, não está alicerçada ainda no caminho do amor. Então as injustiças que nos parecem presentes, e que assim classificamos os nossos conflitos existenciais, as nossas perturbações de toda a ordem, percebem? Não são nada além do que a colheita do nosso plantio anterior. As paixões nos colocam em desenvolvimento de erro. Mas Deus é misericordioso porque permite que o processo se repita quantas vezes necessárias forem as reencarnações para o nosso aprimoramento. Imagine se nós tivéssemos, como muitas crenças, doutrinas, religiões nos colocam, a unicidade da existência, uma vida só. Vamos aproveitar tudo, né? E o que é aproveitar tudo? Aproveitar todos os momentos para reparar os nossos erros e de forma amorosa, caridosa e gentil fazer a todos os outros o que gostaríamos que todos eles nos fizessem. Não é bem esse o conceito de aproveitar a vida. Aproveitamos os exageros materiais que a vida material nos proporciona. Pobres de nós, incorremos em erro novamente, tomados pelas paixões que nos faz mergulhar nos exageros materiais e nos distanciam. E o texto trazia para nós: trazes hoje as vísceras doentes, de algo lá atrás. Trazes hoje o corpo mutilado, de algo feito lá atrás. Trazes hoje o cérebro hebetado. Trazes hoje a carência material. Porque a oportunidade dada de alguma forma foi desperdiçada. E é preciso que na reparação eu precise passar por aquilo que eu deixei escapar, para que o aperfeiçoamento moral se fixe em mim, na minha trajetória singular de evolução. E só há uma forma: é pelo processo de reencarnação. A justiça divina é maravilhosa, não? Vera, você percebeu que nunca foi com ele? Sempre foi conosco? A responsabilidade é unicamente nossa? Porque ele é bom e sempre foi, soberanamente. Justo, Vera, e misericordioso, porque a gente é falho. E nos dá dicas na linha do tempo, para que nós possamos nos orientar. Jesus, o nosso governador planetário por excelência, na estrutura pedagógica, manda Moisés para nós, para que nós possamos experimentar as primeiras noções de direito, de justiça, e elas perduram até hoje, os 10 mandamentos. Depois vem ele, Jesus, que traz consigo o compromisso da implantação do reino de amor entre nós. E nos apresenta o seu evangelho, que
que na etimologia, na tradução, significa boa nova. As boas notícias novas trazidas por Jesus, que tanto vive quanto nos oferece um caminho absolutamente seguro, que é o caminho do amor. E que esse nós podemos escolher para a perfeição, que é a meta. Pelo caminho do amor, nós podemos escolher. Mas quando nós temos dificuldades de escolher o caminho do amor, o caminho da dor e do sofrimento está lá à nossa disposição, para que nós possamos também experimentá-lo. E porque ele é pedagógico. Mas não é o que absolutamente nós escolhemos, mas é o que, na maioria das vezes, nós trilhamos. O caminho da dor e do sofrimento. E aí fica a pergunta, que aflige quase todos nós que aqui ainda estamos encarnados. De onde nós viemos? Onde nós estamos? Por que nós estamos? Para onde nós vamos? Qual é o sentido de eu estar aqui? Qual é o propósito a que me ligo? Percebe? E aí os conflitos são todos e de toda a ordem. E nos perturbamos, e nos desviamos, ainda envolvidos pelas paixões de orgulho, egoísmo, vaidade. E temos dificuldades de enxergar uma vida plena. Sem contar, Vera, que nós buscamos o tempo todo a tal felicidade, né? Como se fosse possível alcançá-la em algum ponto. Agora sou feliz. Agora estou feliz. Como se a felicidade não fosse um estado de. E que eu costumo atrelar muito ao estado de gratidão. Porque o estado de gratidão, quando vivido de forma plena e intensa, precisa trazer consigo compreensão das dores das quais sofro. E por que sofro? Sofro porque tenho entendimento de que não estou depurado o suficiente. Sofro porque já compreendi que eu não conseguia ainda lidar com as minhas paixões, com os meus equívocos. Sou orgulhoso, sim, e não consegui tratar ainda. Sou invejoso sem perceber. Sou egoísta, quer ver? A gente trata os filhos ou a gente trata os meus filhos? A minha esposa, o meu pai, a minha mãe. Tudo é meu. E quando perco, perdi o meu pai, perdi a minha mãe, como se nunca mais fôssemos reencontrar. Sem um alento no coração, do entendimento de que a vida não cessa. Nós transitamos pelos planos. Agora, quando alcançamos a compreensão do que é Deus, da sua proposta no momento da criação, de que todos possamos juntos, irmanados, fraternos, de mãos dadas, caminhemos em busca da perfeição. Se possível, sem deixar ninguém para trás. Acolhendo a todos, e principalmente os que sofrem mais, os que têm mais dor, os que têm menos esclarecimento,
As nossas dádivas, quando bem compreendidas, os nossos tesouros, apenas nos servem para que coloquemos à disposição daqueles que caminham conosco, para que nós possamos compartilhar aquilo que nós temos em abundância. Aí a caridade começa então a se fazer presente. Não as sobras, meus amigos, as sobras não. Difícil a gente compartilhar o que a gente tem de melhor e o que nos é caro. Talvez o tempo hoje não seja mais caro. Talvez o tempo hoje seja o que a gente mais aprecia, principalmente quando a gente o perde. Porque se nós perguntarmos a alguém que está em leito de uma UTI, ele queria só um pouco mais de tempo aqui, talvez. Talvez ele quisesse um pouco mais de tempo com os seus, para recuperar um tempo que foi. E que agora, nesse momento, chega à compreensão de que poderia ter sido melhor aproveitado. E aí a compreensão da justiça divina, que nunca tarda e nunca falha, ainda venha para que eu possa desenvolver a resignação. Na maioria das vezes é por isso que adoecemos no final. Para que nós tenhamos ainda a condição de ressignificar. O tempo parece que passa mais lento e a gente quer trazer de volta muitas coisas das quais deixou escapar. Lembra das malas prontas? Que a gente sempre fala. Às vezes não dá tempo de chegar nesse ponto e a gente vai. Porque o nosso plano é ficar velhinho. Se possível, lúcido. Com um dinheirinho guardado para dar conta da nossa vida e não dar trabalho para ninguém. Mas, às vezes, isso não acontece. E a gente vai antes. E quando desperta lá, fala, mas já estou aqui? Tanta coisa eu podia ter feito, mas você teve todas as oportunidades, vamos olhar? E aí, a sua vida é passada para você em filme. Não é o julgamento com ele, é o julgamento com a nossa consciência. É quando nós ficamos cara a cara com ela. E acho que teremos dificuldade de encará-la frente a frente. Porque daí é você e você, sem interferência de ninguém. Está vendo como Deus é justo? Nos possibilita todos os meios de progredirmos em direção à perfeição, utilizando-se da sua mecânica didática de ir, de vir, de fazer livremente. Deus não nos impõe nada. Nenhum texto você vai encontrar a obrigatoriedade de tudo isso que o Eduardo falou. Você tem o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio pressupõe estar sujeito à lei de causa e efeito. O livre-arbítrio está sujeito à lei de ação e reação. Para ficar mais fácil, o livre-arbítrio está atrelado a plantio e colheita. E aí plantar e colher é certo, porque não dá para plantar uma coisa e colher outra coisa. E quando planto, preciso cultivar. Preciso regar, preciso podar, preciso cuidar, para que o fruto seja perfeito, seja proveitoso. A justiça divina em nossas vidas. Percebem que tranquilidade que é? Vera, só para eu não esquecer, nunca foi com ele, né, Vera? Sempre foi conosco. E agora, né? E agora que eu descobri que é comigo? Como fica a minha postura? Porque a quem muito é dado, muito será pedido, não era assim?
Nós, os espíritas, todos levantamos a mão. Nós, os espíritas, com o compromisso, segundo Haroldo Dutra Dias, que nos esclarece, os trabalhadores da última hora somos nós. E o trabalho da última hora, na cronologia, vai de 2015 a 2057. Os 42 últimos anos antes da transição. Quando oficialmente estivermos entrando em mundo de regeneração. Essa é a conta. Mas não haverá um clique. Tudo passará naturalmente, evidentemente. Os trabalhadores chegados na hora 10ª. O convite está feito a todos nós, conclamados a abraçar o Evangelho de Jesus, nos evangelizar e sair evangelizando a todas as gentes. Porque se a gente puder lembrar do começo da nossa fala, o momento é de dor, de aflição, o momento é de comoção, o momento é de perturbação e ele é de conflito. Mas a gente não pode e não deve se iludir. Nós não estamos falando dos abalos sísmicos, nós não estamos falando dos terremotos, dos tsunamis. A transformação pela qual o nosso mundo passa e necessário se faz para a gente deixar um mundo de provas e expiações e entrar no mundo de regeneração. O conflito é de ideias. A humanidade é que passa pela transição, não o planeta físico. A transformação física do planeta é muito lenta. Muito lenta. Quase imperceptível aos nossos olhos. O momento se faz necessário que nós ordenemos as nossas ideias, que nós tomemos o Evangelho de Jesus, que nós tomemos a lei de amor como o roteiro principal a seguir, que nós nos apresentemos ao trabalho. Nós espíritas, não adianta apenas não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Nós perceberemos o mundo de regeneração à medida em que nós colocarmos em prática a bondade e a caridade, para que o mal vá perdendo espaço, para que o mal vá se acanhando, para que o mal tenha vergonha de se mostrar pelas nossas ações. Esse é o convite para todos nós. Espíritas, que vós sois o sal da terra, não? E a luz do mundo. Cada lugar, cada pessoa, cada oportunidade é preciso que a gente coloque uma pequena pitada de sal, para que não fique insonso, para que a gente coloque ali uma palavra de amor, um gesto de gentileza, de doçura, de afabilidade, de cortesia, um sorriso largo, braços abertos, acolhimento. O comportamento brota de dentro de cada um de nós. E é só lá de dentro que ele vai brotar. Porque é onde está exatamente o reino de Deus. Em cada um de nós. Não está em outro lugar o reino de Deus. É preciso que a gente abra as portas e deixe florescer tudo. A responsabilidade de encaminhar a humanidade pelo reino da regeneração é de cada um de nós. Coloquemos brilho no nosso olhar.
coloquemos luz nos nossos pensamentos. Bondade, caridade e amor em nossas mãos. E evangelizemos a todos. Que assim seja.